Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal SkillKey. Eu sou o Matheus Lopes, sou professor e desenvolvedor AppSheet pela SkillKey. Dessa vez nós estamos fazendo mais uma aula do nosso curso AppSheet Expressions, um curso onde ao longo de 16 aulas nós vamos ensinar para vocês as principais fórmulas para você utilizar dentro da plataforma AppSheet. Se você já criou o seu sistema ou ainda está criando utilizando a AppSheet e você empacou ali e não sabe qual fórmula utilizar, dá uma olhada nessas aulas porque pode ser que elas te ajudem. Nesse curso vocês terão uma nova aula toda semana e nós vamos separar todas elas na nossa aba de playlists aqui no canal. Então se você quiser, pode conferir por lá também. Antes de começar, só deixa eu te fazer um pedido. Se você gosta desse tipo de aula e quer mais conteúdos como esse aqui no canal, não se esquece de se inscrever e também de deixar o seu like. Se você quiser também, você pode ativar o sininho para receber a notificação sempre que tiver uma nova aula disponível por aqui. Agora, bora para a aula. Fala galera, hoje eu vou ensinar para vocês duas fórmulas, tá? Uma coisa que a gente não fez aí nas outras aulas, a gente sempre estava focando em uma. Mas hoje eu vou ensinar duas, porque vocês vão ver que tem uma diferença mínima aqui. Então hoje a gente vai aprender sobre o isBlank, né? Eu vou explicar para vocês o isBlank aqui na explicação aqui da apresentação. Mas eu vou explicar para você o isNotBlank também. E você percebe que tem o not aqui no meio, que também é uma fórmula AppSheet. Você tem a fórmula not dentro da AppSheet. E consequentemente, eles acabaram construindo o isBlank e o isNotBlank, mas você vai ver ali mais pra frente, eu dou um exemplo bem simplesinho, que você pode usar o isBlank junto com o not também, vai funcionar. Só que se você escrever essa segunda fórmula, que é essa que tá aqui, né, isNotBlank, ela vai ser um pouco mais fácil para você conseguir trabalhar. Então, vamos começar falando sobre essas duas fórmulas. Como que funciona o isBlank, tá? Durante a apresentação, se você está acompanhando aí o AppSheet Expressions aqui no YouTube, a gente sempre tem essa parte da apresentação antes da parte prática. Durante a apresentação eu vou falar somente da fórmula isBlank, tá? Depois eu explico como que faz o isNotBlank, a gente vai praticar ele também, mas o principal aqui vai ser a fórmula isBlank, tá bom? Bom, a função dessa fórmula é verificar se uma lista ou uma coluna está em branco, tá? E aí ela acaba resultando num verdadeiro ou falso, de acordo com o resultado que ela encontra. Resultado, no fim, verdadeiro ou falso, só que dentro da AppSheet, por estar em inglês, vai ser true ou false. Pode ser Y ou N também, né, que são as fórmulas do tipo yes or no. Bom, continuando. Como que você faz para escrever o isBlank? Ele não tem segredo nenhum. Você vai escrever o isBlank, que é a própria fórmula, né, isBlank, e depois dentro dos parênteses ali, como as fórmulas da AppSheet são trabalhadas, você vai inserir um valor. Esse valor, ele pode ser uma lista ou pode ser uma coluna. Se você abrir a explicação da fórmula isBlank pela AppSheet mesmo, eles colocam ali até alguns valores de texto, mas eles sempre vão ter o mesmo resultado, então não interfere muito. Se você for utilizar o isBlank, normalmente você vai estar trabalhando ou para verificar uma coluna, que acontece na maioria dos casos, ou para verificar uma lista, que algumas vezes você pode utilizar isso também, e ele pode quebrar um galho ali para você. Bom, você vai só colocar ali o valor, né, lista ou coluna para ser verificada se está ou não em branco. E aí, o que acontece é basicamente isso aqui. Imagina que a gente tem essa tabelinha aqui, né, o ID cliente, nome, idade e estado. E a gente coloca uma fórmula ali, escrita isBlank, idade. Então vocês percebem que aqui eu coloquei uma coluna, né, que seria a coluna idade. O que ela vai fazer é rodar por cada uma das linhas e verificar se o valor é verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, imagina que tem uma coluna aqui de validação, tá? Uma coluna virtual, pode ser uma coluna dentro da própria base de dados mesmo. E a gente escreve a fórmula isBlank idade. O resultado dentro dessa coluna, em cada uma das células, seria esse. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, 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 falso. Por quê? Porque ela vai basicamente olhar para a colunidade, né? Então essas colunas aqui, essas células da colunidade, e ela vai verificar se aquela coluna ali tem um valor inserido. Então é como se ela estivesse perguntando, né? A coluna idade aqui do Lucas está em branco? Não. Quando é não, ela vai resultar em falso. E quando estiver em branco, ou seja, está em branco, sim, aí ela vai resultar em verdadeiro. Então é basicamente isso, para você conseguir validar se aquela coluna teve um valor inserido, se ela não teve valor inserido. Inclusive, você pode usar esse tipo de fórmula aqui para, além do require, né, que é uma coluna obrigatória, que você pode ativar ali, você pode colocar outras fórmulas ali, outras
maneiras de você conseguir trabalhar esses blank para ele ajudar bastante ali na parte do seu aplicativo. Inclusive eu utilizo ele bastante quando a gente está falando sobre o show if das colunas, né? O show if é aquela questão de você ver ou não a coluna. E aí se você usa esses blank lá, às vezes você pode colocar uma regra, por exemplo, a pessoa só vai inserir a quantidade de produtos depois que ela selecionar o produto. Então a coluna produto não pode estar em branco. Você pode fazer isso também. Ou, por exemplo, no cadastro do cliente, normalmente eu deixo para a pessoa escolher se vai ser um cadastro de pessoa física ou jurídica e depois aparecerem os campos. Então, se escolher pessoa física, vai aparecer CPF. Se escolher pessoa jurídica, vai aparecer CNPJ. Mas, se o tipo do cliente, né, ali, se ele não selecionou nem física nem jurídica, se está em branco, não aparece nenhum. Tem como você usar esse tipo de regra também. Então, vamos lá. Agora, qual que é basicamente a diferença entre o isBlank e o isNotBlank? Se você perceber, né, que tem um not aqui, é bem simples da gente conseguir entender. Basicamente aqui, a diferença entre o isBlank e o isNotBlank se dá pela fórmula, pela primeira fórmula, né, que é o isBlank, ela verificar se está em branco. Então, o isBlank tá em branco, é basicamente essa pergunta. E a segunda fórmula aqui, que é o isNotBlank, ele pergunta se não está em branco. Então, a única diferença entre elas é isso. E o isNotBlank, inclusive, como eu falei para vocês, ele é semelhante a você usar a fórmula not antes do isBlank. Por quê? A fórmula isBlank, ela verifica se está ou não em branco. Se estiver, ela vai trazer como verdadeiro ou falso. E a fórmula not, ela inverte esse valor. Então, se você teve um isBlank que ele deu como verdadeiro, se você botar a fórmula not antes, ele vai transformar isso em falso. Então, é basicamente o que se faz, ele é invertido, né? Então, isBlank, tá em branco? Sim. Você colocou not antes, ele vira um não. Então, significaria que não estava em branco, por exemplo, tá bom? Bom, e agora vamos partir já para a prática do isBlank, tá? Antes eu vou dar um recadinho para vocês, mas a gente vai passar por essa tela que eu acho que vai ser bem simples hoje de explicar essa fórmula. Só fazendo uma pausa por aqui, se você está gostando dessa aula e quer aprender mais sobre as fórmulas da AppSheet, não esquece de conferir o nosso site skillkey.com.br. Lá nós temos o curso de fórmulas, que é um curso voltado para explicar as fórmulas e expressões que você utiliza dentro da AppSheet. Não só as fórmulas principais, como nós estamos abordando aqui no YouTube, mas também diversas outras fórmulas que podem te ajudar a fazer a configuração correta dentro do seu sistema. Por lá você vai aprender fórmulas como o Context, que extrai informações específicas do seu aplicativo e pode ser uma mão na roda se você quiser criar aplicativos mais profissionais. Além disso, a AppSheet tem sido atualizada constantemente e isso também resulta em novas fórmulas sendo adicionadas. Com isso, se você é um aluno da AppSheet Fórmulas, você pode ficar tranquilo. Além da regravação de todas as aulas, nós estamos preparando novos conteúdos. Assim, cada nova fórmula que for adicionada na plataforma, você vai aprender como utilizar e como aplicar rapidamente. Bom, o recado era esse, não esquece de conferir os links na descrição e também no primeiro comentário fixado. Eu vou ficando por aqui, boa aula! Bom, galera, vamos agora para a parte prática da fórmula isBlank. E aí eu vou mostrar para vocês aqui na planilha como que estão os dados, né? Mas é sempre aquela planilha que a gente tem trabalhado aqui no AppSheet Expressions, que é uma planilha de cliente. E vocês vão ver que a gente tem a coluna de idade ali com alguns valores que estão inseridos e outros valores que não estão inseridos. Então a primeira coisa que é importante de vocês notarem é que na tabela cliente, a nossa coluna idade, ela não está marcada como obrigatória. Então a pessoa pode ou não colocar. Tá? E aí, para esses casos dela poder ou não colocar, a gente consegue verificar ali se foi inserido ou não o valor dentro daquela coluna, tá bom? Então, por exemplo, aqui dentro da nossa tabela, a gente tem aqui os clientes de 1 a 30, na verdade a gente tem 31 aqui, né, também. Todos com nome, todos com estado também já selecionados, que são dois valores obrigatórios que a gente adicionou. E a gente tem aqui a nossa coluna idade. Inclusive, eu vou alterar aqui, eu vou ficar para esse canto para não atrapalhar tanto. A gente tem a nossa coluna idade, e aí na nossa coluna idade tem alguns clientes que têm a idade inserida, tem outros que não. Então, imagina que você quer fazer uma validação ali, fazer, por exemplo, uma fórmula filter, como a gente já ensinou para vocês, que só tenham os clientes que têm, por exemplo, a idade inserida. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer seria uma filtragem, depois a gente teria ali nas condições como usar a fórmula isBlank. Então, hoje uma coisa que eu vou fazer para vocês é que eu vou criar a fórmula isBlank e isNotBlank dentro de colunas virtuais na AppSheet para vocês verificarem como que elas vão se comportar aqui em cada um dos casos, e depois a gente faz uma fórmula de filtragem, só para vocês verem como que funciona basicamente a fórmula de filtragem, utilizando uma condição dentro dela que seria o isBlank. Então vamos lá.
Curso de Expressions, que é o nosso aplicativo. Vamos abrir aqui, a gente já está com a tabela cliente, todos os dados já estão inseridos aqui. Dentro da tabela cliente, eu vou adicionar uma coluna virtual chamada isBlank. E aqui dentro, eu vou inserir a coluna virtual. E a coluna que eu quero verificar é a coluna idade. Então, o que eu fiz aqui basicamente é colocar a fórmula isBlank dentro da fórmula da coluna virtual. E dentro da fórmula isBlank eu inseri a coluna idade. Então, ele vai verificar para mim se a coluna idade ela teve o valor inserido ou não. Se estiver em branco, ela vai resultar isso daqui para mim como verdadeiro, tá? Então, vamos salvar. Eu vou deixar como none aqui, como done aqui. Ele vai trazer o formato yes or no, mas você pode mudar ele para enum, por exemplo, você pode mudar ele para texto, só que daí você tem que adaptar a coluna de acordo. A outra coluna virtual que eu vou fazer aqui é isNotBlank, tá? E o isNotBlank, ele funciona de duas maneiras. Você pode colocar o not com o isBlank antes, mas o ideal é você fazer a fórmula direta, né, que é a fórmula isNotBlank. Normalmente, se você assistiu os conteúdos aqui do canal, pode ser que eu tenha utilizado essa fórmula, isNotBlank, porque é mais fácil, né, de você usar uma fórmula só, em vez de você fazer um not, abrir os parênteses, colocar o isBlank, abrir os parênteses de novo e escrever ele direto. Dessa maneira aqui a gente faz de uma vez só. Então, beleza. Salvo. Ele também deu aqui como valor yes or no. Vamos salvar aqui e abrir o nosso aplicativo em outra guia para ver como que ele ficou. Então, a gente tem aqui, ó, tabelinha de clientes. E aí todos os nomes inseridos, né? A gente tem também a coluna idade aqui. E a gente tem a coluna estado, que são os dados obrigatórios. E aí a gente tem essas duas colunas, que é a coluna isBlank e a coluna isNotBlank. Inclusive tá com um bug visual que eu não consigo puxar para vocês verem o nome inteiro. Então, mas essa daqui tá perguntando se está em branco, né? Que é isBlank, está em branco. E essa aqui é isNotBlank, se não está em branco. Então, basicamente, vocês podem ver que ele ficou com Y e N. O Y para verdadeiro, né? Que é o yes. E o N para falso, que é o no. E aí, o resultado é basicamente esse aqui, pessoal. Ele vai olhar a fórmula e fazer a pergunta. Essa coluna idade, ela está em branco? Sim. Então, ele marca como sim aqui, que seria o nosso verdadeiro. Consequentemente, o isNotBlank, né, que é o que está perguntando se não está em branco, que seria o inverso, ele vai resultar em falso, né, que seria o não. E aí, vocês podem ver que sempre que tiver um Y do lado, a gente tem um N do outro, porque ele vai ser sempre o inverso, tá? Então, é muito simples, ele sempre vai fazer a pergunta. Está em branco? Sim. Está em branco? Não. Está em branco? Não. Está em branco? Sim. Então, uma fórmula muito simples de você aplicar, e tanto o isBlank quanto o isNotBlank, porém, é uma fórmula que você vai utilizar em muitos aplicativos, porque ela é muito útil, ela quebra muito galho, e para você verificar ali valores de coluna, verificar valores de listas, ela vai ser muito útil. Aí, o que você pode fazer aqui, que é uma coisa que eu não vou trabalhar dentro da AppSheet Expressions, porque isso daí varia de aplicativo para aplicativo, de demanda para demanda, mas que é muito importante de vocês aprenderem, que é que vocês podem escrever uma fórmula e colocar outra fórmula dentro. Então, por exemplo, imagina que nós vamos, deixa eu ver, vamos aqui em estado. Eu quero filtrar aqui, por exemplo, os clientes desse estado. Vamos colocar assim, ó, cliente idade. Beleza. O que eu vou querer fazer aqui dentro? Eu quero filtrar os clientes deste estado que estão com a coluna idade inserida. Ou seja, a coluna idade não pode estar em branco. Como que eu faço para trazer essa mesma informação para dentro de uma fórmula, tá? Como eu quero criar uma filtragem dos clientes, eu posso trabalhar tanto com o filter quanto o select. Mas nesse caso aqui eu vou trabalhar como o filter, tá? Depois disso, eu vou buscar em qual tabela eu tenho esses valores. Então, filtrar o quê? Os clientes. Beleza. Aí, eu vou fazer aqui duas filtragens. A fórmula AND, a gente vai adicionar aqui dentro, porque vocês vão aprender sobre ela mais pra frente, mas eu vou colocar duas condições aqui dentro. A fórmula filter, ela tem uma condição por padrão, mas a gente vai colocar duas. Na verdade, antes de eu falar sobre a fórmula AND, para não ficar muito complicado, vamos filtrar os clientes que estão com a coluna idade inserida. Então, a gente não filtra ali junto do estado. Então, para a gente verificar se o cliente ele está com a coluna idade, né, essa daqui inserida, a gente só precisa colocar aqui dentro da fórmula
is not blank idade. Porque se a coluna idade estiver em branco, eu não quero que ele filtre para mim. Então vamos lá. Filtrando a tabela cliente, onde a coluna idade não está em branco. A coluna idade não está em branco, isso mesmo. Outra coisa, como eu não estou filtrando por estado, em cada uma das linhas que a gente tem aqui dos estados, o resultado vai ser basicamente o mesmo. Então vamos só sincronizar nosso sistema. E eu acho que eu não coloquei aqui para aparecer a coluna. É, isso mesmo. Vou colocar aqui, ó, cliente, idade. Vocês vão ver que a gente vai ter uma lista agora dos clientes. E todos esses clientes aqui, ó, é sempre 23, porque a gente tem 23 clientes que tem a coluna idade inserida. Se você entrar aqui, todos os clientes, o isBlank vai estar como não, tá? Por quê? Porque a gente colocou que não pode estar em branco. Então a coluna idade, ela tem que estar inserida. Consequentemente, a pergunta se ele está em branco, se essa coluna idade ela está em branco, ela vai resultar como falsa, porque ela não está em branco. Então, is not blank, que foi a fórmula que a gente colocou aqui. Is not blank, então não pode estar em branco. Todos que estiverem de acordo com essa condição vão aparecer nessa lista. Entenderam? Agora, só para passar aqui bem rapidinho, eu vou mostrar a fórmula AND. Vocês vão aprender mais sobre ela mais para frente, mas ela serve para a gente colocar mais de uma condição. Então, imagina que eu quero filtrar tanto os clientes que têm a idade que não está em branco, mas também os clientes em que o estado é igual a essa coluna estado aqui, tá? Por quê? Por que eu fiz esse estado igual ao thisRow estado? Basicamente, essa forma ela está fazendo o seguinte, ela está olhando para essa coluna estado aqui, que é onde a gente tem as siglas, né? RJ, SP, MG, e ela está verificando também as siglas que estão aqui na tabela cliente, na coluna estado, e aí ele está comparando. Ele basicamente vai olhar assim, o Lucas ele está em São Paulo. Então o Lucas ele não vai aparecer na lista de nenhum desses estados, a não ser na lista de São Paulo, tá bom? Então vamos salvar aqui para vocês verem, que aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter ainda esse cliente idade inserido, só que cada um deles vai ter um valor diferente. Por exemplo, Acre, a gente tem um, que é o Glaubert. Por quê? Porque o Glaubert ele tem a coluna estado com a sigla do Acre, mas a idade dele também não está em branco. Então são duas condições que a gente validou agora. E se a idade não está em branco, se a coluna estado também é de acordo com essa linha. Quando a gente for no Amazonas, ele vai comparar com a coluna do Amazonas. Quando a gente for lá no Rio Grande do Norte, mesma coisa. Rio de Janeiro, mesma coisa. Aqui a gente teve um problema. Por quê? Porque ele resultou em 5. Na verdade, é essa lista aqui, ó. Cliente e idade. É essa lista que a gente tem que ver, não deu problema não. Aqui vocês podem ver que a gente tem 5 pessoas, né? Que tem a idade inserida, que o estado é do Rio de Janeiro. Só que no total de pessoas que estão registradas no estado, a gente tem 6. Por quê? Porque o Rafael ele também está no Rio de Janeiro, mas a idade dele não está inserida. Ele apareceu aqui no resultado, que é outra lista que a gente já tem criado, mas ele não aparece aqui na lista cliente idade. Entenderam? Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Essa fórmula aqui é uma fórmula muito simples, né? Is blank e is not blank. De você usar, de você aplicar, porém ela facilita muito no momento que você está ajustando principalmente visualização de aplicativo, fazendo algumas fórmulas um pouco mais complexas, como essa que a gente montou aqui agora. Bom pessoal, na aula de hoje é isso. Se você gostou do conteúdo, não esquece de comentar aqui embaixo pra gente ficar sabendo. Além disso, se inscreve no canal, deixa o seu like e também ativa o sininho. Isso tudo ajuda muito a gente a poder trazer novos conteúdos aqui pra vocês. Eu espero vocês na próxima semana. Até mais!